Esfera do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Sou Valéria Scheffer e iremos reflexionar sobre o tema Os infortúnios ocultos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Temos visto através da mídia e dos trabalhos assistenciais o quão difícil está sendo para boa parte da população, que tem enfrentado dificuldades de toda a ordem. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz em pauta os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Cabe a cada um de nós, para essas dores que estão escondidas no íntimo de cada um, estarmos dispostos a ajudar, amenizando o quanto possível as suas inquietações, ainda que em nós mesmos angústias semelhantes se apresentem. É cuidando do outro que nossos problemas, na maioria das vezes, são superados. Está ao alcance de todos sermos bons e caridosos. Como no exemplo do Evangelho, quando fala sobre a nobre senhora que levava sua filha a visitar, levando auxílio a uma mãe que passa por dificuldade com seus filhos. Não são profissionais da mendicância, e sim irmãos nossos em prova existencial. Com a chegada da dama da sociedade, eles encontram o amparo assistencial do qual necessitam. Não sentirão nem fome, nem frio. A filha que acompanha o movimento da nobre senhora aprende com seu exemplo, na caridade sincera, e é instruída a seguir seus passos, confeccionando roupas para futuras doações. O exemplo é o melhor método de se ensinar. Jesus nunca escreveu um livro, nem cartas. Não tinha bens, nem exército. No entanto, foi o maior líder conhecido na Terra. E é nas pegadas do nosso Mestre que trilhamos até aqui. A atividade de assistência ainda não havia terminado, pois, com muita atenção, em conversa fraternal, a dama descobre a fonte dos problemas. O esposo da modesta mãe estava hospitalizado, sem condições de prover o sustento da família numerosa. E para tranquilizar essa mãe, em agonia, pois os filhos pequenos a impediam de ir vê-lo no hospital, ela se propõe a ir visitá-lo para trazer-lhe notícias. O amparo material é importante, mas confortar um coração aflito é bálsamo curador da alma. A felicidade, a tranquilidade, a paz são conquistadas através das nossas boas ações, da dignidade moral. Sempre que fazemos o bem, recebemos em troca o bem. O momento atual requer a nossa atenção para com o nosso próximo, que muitas vezes não sabe distinguir as aflições que o acometem. E uma atenção, uma palavra, um gesto de amizade está sempre ao nosso alcance. Muitas vezes a necessidade de serem notados os levam a atitudes infantis, que devemos compreender com amor, pois tudo isso passa. E a maturidade é no tempo de cada um. Mateus e Marcos falaram brevemente de um certo sirineu que auxiliou Jesus a carregar sua cruz, que no livro Quando Voltar a Primavera, Amélia Rodrigues nos traz a seguinte narrativa. Àquela hora, mais ou menos às 11, a atmosfera carregada alcançava índices de cansaço que desagradavam, abafados. De semblantes sinistros, com varapaus, os membros da peregrinação torturam o justo, agridem-no com acrimônia, mordacidade e zombaria. Sempre se fará assim com aqueles que se elevam acima da craveira da banalidade, com os que se erguem nas grimpas dos ideais de enobrecimento da humanidade. Ele viera para isto, para ensinar cada homem a carregar sua cruz conforme o fazia, sem queixas nem murmurações. Cirene, a capital, passaria a narração evangélica graças a Simão, ali nascido, judeu de família grega, que se encontrava acompanhando a sinistra procissão pelas vias estreitas de Jerusalém naquele dia. Aquele homem de olhar triste fascinou-o. A pesada cruz, com quase 70 quilos, a dilacerar os ombros e as mãos do condenado, que cambaleia, comove-o. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caifás, o pretório, exauriram o Filho de Deus. O centurião,
fustigava o preso, a fim de que não desfalecesse. A penalidade deveria ser cumprida. Enfurecido, experimenta o soldado um misto de piedade e dever. Ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e escravo, serviçal pela paixão a César. No tormento que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Perpassa o olhar injetado pelas filas de mudos espectadores e chama o homem de Cirene. O convocado não reage, parece até que se rejubila interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Lampeja um lucilar de ternura e de gratidão que penetra o benfeitor inesperado e fala o tremer de emoção desconhecida. Pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos e apiada-se dos pais do condenado, umedecendo os olhos. Estranha voz balbucia no seu coração uma cantilena de esperança. Tem a impressão de que o homem lhe devassa o pensamento e responde às inquirições que lhe brotam na alma, espontâneas. As lágrimas se misturam ao suor que molha o rosto queimado, coberto de pó. Viera do campo, sendo surpreendido pela alucinação da intolerância e do ódio. Claro que ouvira falar de Jesus, conhecia-o, admirava-o à distância. Agora, porém, o amava. O amor é um sentimento veloz. Toma do coração e reina absoluto. Dar-lhe-ia a vida se fosse necessário, pensou. Nesse momento, a comitiva torva chega ao topo do monte. O crime deveria ser consumado antes do cair do dia, quando se iniciava o sábado, reservado ao repouso ao esconder-se o sol. Viu-o ser preso ao madeiro. A patética do martelo nos pregos repercutiria nos seus ouvidos por muito tempo. O som metálico e as contrações musculares do submisso dilaceraram-no também. Os semblantes suarentos dos crucificadores e os olhares de lince, a agonia e o sangue a fluir abundante, eram a moldura vergonhosa que contrastava com a nobre serenidade dele. Quando as cordas o arrastaram nas traves, ele oscilou no ar. O corpo arriou, rasgado. A linha vertical tombou no fundo da grota, calcada por pedras que a impediam de cair. Culminava a injustiça criminosa dos homens que se arrastariam por milênios futuros, tentando repará-la. Permitiu-se ficar a contemplá-lo. Percebeu as mulheres que choravam e participou intimamente daquela dor honesta e corajosa. Era, sim, o estoicismo feminino que se lhe fazia solidário quando todos o abandonaram. Quedou-se ali, petrificado, a meditar o seu último hausto. Jamais o esqueceria. Volveu ao lar e penetrou-se do Espírito de Jesus. Buscou mais tarde os seus discípulos, ouviu-lhes as narrativas tardias e luminosas, passando a segui-los e fazendo que seus filhos se convertessem àquele incomparável amor. Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Símbolo e ação de bondade, imortaliza-se e liberta-se da timidez da escravidão a que se jugula, crescendo no rumo do infinito. 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o acume do Monte da Caveira. Em curta distância, a impiedade e a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraterna fez-se enorme. Todos encontraremos pelo caminho da aflição os cirineus em nome e honra de Jesus. A nosso turno, devemos tornar-nos novos homens de Cirene e ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando, esperando socorro. Essa é a grande lição do Evangelho, quando fala dos infortúnios ocultos. É sabermos identificar aquele que sofre e sermos como Simão, ajudarmos a carregar a cruz. Jesus conquistou aquele homem através da sua bondade e assim nós podemos ser exemplo para aqueles que estão ao nosso lado, auxiliando, tendo sempre uma palavra de amor e de carinho. E assim seremos esses novos Cirineus, esses novos Simãos que ajudam, que fazem na Terra a transformação para um mundo melhor. Na Era do Espírito.